Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um vídeo do Vlogman Diários e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros que nós lemos recentemente. E tem um pouco de tudo, tem ficção, não ficção, livros mais reflexivos, suspenses, então fiquem aqui conosco para saber o que nós temos lido. Então, para quem acompanha a nossa rotina lá pelo Vlogman Diários no Instagram, a gente falou como que foi desde janeiro até agora. Nós estamos agora em abril de 2021. E então nos primeiros meses desse ano eu tava terminando a residência, prestando prova, tava numa loucura. E começaram a sair os resultados, gabaritos, pessoal falando de prova, e eu tava lá no plantão de saco cheio, não querendo ouvir falar sobre isso. E daí eu resolvi que eu ia retomar uma leitura que eu tinha começado no ano passado. Esse aqui é A Irmã da Tempestade, é o segundo livro de uma série de livros, são 7 livros da Lucinda Riley, que são 7 irmãs. Eu já tinha lido o primeiro no meio do ano passado, gostei bastante, e daí comecei a ler mais aquela coisa, tipo, de não pegar assim engajadamente, mas aí janeiro foi quando eu comecei a ler esse livro e fiquei lendo lá toda hora que dava assim, um tempinho no plantão eu ficava lendo. E esse livro tem um esquema, assim, vou contar mais ou menos assim, em geral como que é a história dessas irmãs. São 7 irmãs que foram adotadas e cada uma delas tem uma origem num lugar do mundo. Ó, o nosso doguinho aqui fazendo barulhinho, jogando bolinha, agora pedindo colo, Sushi da Chihuahua, pra quem não conhece, a coisa mais fofa desse Brasil, com essa roupinha de Star Wars. Ele tá pedindo colo, gente, qualquer coisa a gente chega no colo aqui. E daí assim, o pai morre, daí cada uma das irmãs, cada livro é a saga de uma das irmãs indo buscar suas origens, e esse aqui é na Noruega, então é muito legal, tem umas coisas com música, enfim, arte, cartas do passado, histórias de amor, problemáticas, então é bem legal. Gostei bastante dessa leitura. O primeiro livro que eu vou mostrar é esse daqui, All the Light We Cannot See, ou em português, Toda a Luz que Nós Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, e é um livro excelente, ambientado na Segunda Guerra Mundial, conta histórias independentes de uma menina francesa e de um menino alemão, eles crescendo e vivenciando a guerra, e no final das contas as histórias se cruzam e é muito legal, emocionante, triste, poético, um dos melhores livros de Segunda Guerra que eu já li, então recomendo bastante para quem gostar dessa temática e quiser se entreter um pouco com esse tipo de ficção. É muito bonita, eu também já tive a oportunidade de ler esse livro, eu gostei muito, 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 é super recomendado. Recomendação Vlogman Diário. O Sushi tava chorando, botei ele aqui de volta, coisa mais linda. Eu vou falar então do meu segundo livro que eu li nesse período. Foi uma indicação da Bárbara, minha irmã. Ela gosta de ler muitos livros e ela é bem mais leitora do que eu. Também ela tá numa fase da vida que ela consegue ler mais. E ela me indicou esse livro, Buracos. É um livro assim, totalmente que eu nunca tinha ouvido falar na vida, escritor que eu nunca ouvi falar também, e foi um livro que ela também encontrou meio que por acaso. Acho que foi na biblioteca da escola que a minha diretora, às vezes eles recebem doações, só que a escola é de escola infantil, né, educação infantil pré-escola, então às vezes tipo, eles recebem livros mais avançados do que as criancinhas de 3 a 4 anos, então a gente pegava pra ler, e ela pegou esse livro assim por acaso pra ler, e ela falou que era muito legal, e ela me recomendou. Então eu fiquei, nossa, tipo assim, você julga o livro pela capa, você fala, não sei, não parece ser tão legal, blá blá blá, buracos. Beleza, aí eu comecei a ler e ele é meio uma literatura fantástica, assim, é um livro bem legal, bem denso. É um garoto que vai para um reformatório depois que ele injustamente foi acusado de um roubo. Ele podia, tipo, ir preso ou ir para esse reformatório. Ninguém queria ir para esse reformatório porque era um lugar muito inóspito, era meio estranho o que eles faziam por lá. E daí, assim, é uma leitura totalmente fantástica. Então, vai falar muito do menino, da vida dele, ele relembra coisas do passado, as experiências novas dele lá nesse reformatório com outros meninos. Então ele sofria bullying antes, e daí lá ele começa a se desenvolver. E também junta com uma história que é uma lenda da terra em que eles estão. E é sensacional, no fim das contas tudo se conecta, passado, presente, futuro, lenda, a história dos meninos. Então assim, me surpreendeu positivamente, esse livro é muito legal, vale a pena a leitura. Dá pra ler super rápido, ele não é tão grande e assim, muito, muito, muito bacana. Gostei bastante. Em seguida, o próximo livro que eu li foi esse daqui, On Writing, do Stephen King. E o Stephen King é um dos meus autores
favorito de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Já li, sei lá, 15 livros dele e eu gosto muito da parte de ficção. E esse livro é como se fosse um memoir, uma autobiografia, mas que ele entremeia com conselhos para quem gosta de escrever, quem tem aspiração a ser escritor. Então ele fala como foi o processo dele de aprender a escrever, dá conselhos, tanto um pouco mais técnicos, assim, de estilo de escrita, não usar tantos advérbios, enfim, algumas coisas mais técnicas, quanto da onde tirar inspiração, ou sobre o processo criativo em si. Então eu achei sensacional, porque eu sempre gostei dos livros dele e ter um insight assim do processo criativo de um escritor tão bom é algo sensacional. Eu gosto muito dessas autobiografias em que alguém que se excede naquilo que ele faz, né, que se dedica tanto naquilo, naquela atividade, a gente consegue ver qual que é o processo de treinamento, de progresso daquela pessoa. Eu acho uma coisa incrível. Então foi muito legal esse livro. Recomendo, assim, não é para todo mundo, mas para quem gostar do Stephen King é um ótimo livro. E para quem quiser também ter esses insights sobre escrita, eu acho que é um ótimo livro. Então tá aí a indicação. Vocês viram que eu falo, eu sempre gosto de ler em inglês, né, pessoal? Até agora acho que todos foram, né? Agora, o meu próximo livro que eu li foi esse aqui, Siga em Frente, desse autor Austin Kleon, não sei, gente. Ele já era bem conhecido pelo livro Hobby como Artista. É um livro sobre estimular a criatividade, também é uma espécie de autoajuda, é um tipo de livro mais assim, como eu posso dizer, de orientações, então ele dá várias reflexões de organização, de criação, de como a gente deve, assim, leva a vida hoje em dia, como a gente deveria levar, né? E ele é um livro muito bonito, eu achei ele muito legal de ler, então assim, ele tem várias artes ao longo do livro, ele é super fofinho, tem umas piadinhas, tem umas coisinhas legais. E ele fala, por exemplo, o Leonardo da Vinci fazia listas do que queria aprender assim que ele acordava. Então ele dá alguns exemplos de pessoas que elas faziam. E aí aqui, ó, eu faço listas para baixar meu nível de ansiedade. Então é um livro bem nessa pegada de orientações, criatividade, despertar assim o seu melhor lado. E eu gostei bastante de ler ele logo nessa fase pós-residência para dar um estímulo também. Às vezes a gente fica meio perturbado, meio com dificuldade de se organizar, de encontrar caminhos, de, enfim, mudar, né, nossas estratégias. Eu achei que esse livro foi muito bom, não só para a criatividade, mas como um todo, aí, organização. E o nome Siga em Frente também, eu acho que tem bastante dos conselhos que ele traz aqui pra gente. Então, recomendo, é uma leitura super rápida, super gostosa, porque você vai vendo, né, todas essas figurinhas e, enfim, coisas que tem aqui, e você vai lendo super rápido. Então, foi bem, bem legal. O próximo livro que eu vou mostrar aqui é conhecidíssimo, que é esse daqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma geriatra e paliativista, ou seja, especializada em cuidados paliativos da USP, e ela ficou muito famosa com uma palestra que ela deu no TED Talks, falando, com o mesmo título, né, falando sobre cuidados paliativos e pessoas em fase final da vida e reflexões sobre isso. E eu conhecia essa palestra e achava ela maravilhosa, mas nunca tinha lido o livro dela. E daí agora eu tive a oportunidade, a Bárbara inclusive emprestou esse livro, e é muito, muito bom. Ela conta um pouco sobre a história dela, como ela veio conhecer os cuidados paliativos e depois começa a fazer reflexões sobre a morte, sobre como é para ela como médica que atua nessa parte, lidar vendo pacientes morrendo a todo momento, como que ela faz para lidar com toda essa situação. E ela comenta um pouco também sobre quais são os principais arrependimentos que as pessoas demonstram nessa fase terminal da vida. Então é muito bom para quem se interessar pelo assunto, e ela trata todo esse tema de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito madura, que eu concordo completamente com ela, que a gente precisa falar mais sobre a morte, tem que tornar isso um assunto mais natural, menos penoso, para a gente conseguir saber viver melhor. Então eu acho que vale muito a pena também a reflexão sobre isso,
quem se interessar, é um excelente livro. Nunca tinha lido, mas agora está no meu hall de livros principais aí sobre medicina. E, gente, eu não li tanto assim quanto o Fábio, então esse aqui é o meu último livro da lista, é O Diário de Nisha, que eu achei maravilhoso. Olha só esse livro, assim, primeiro que eu fui totalmente impactada pela capa dele, porque é maravilhosa, e quando você abre o livro, olha isso, gente, tipo assim, é perfeito, é sensacional. E ele tem toda essa beleza artística do livro em si. E eu gosto muito de ler livros, já até falei em uns outros momentos, eu gosto de ler livros assim de culturas, então bastante de coisas do Oriente. Então eu já li Mil e Uma Noites, eu gosto de ler esses livros que eu leio tipo de passado, presente e futuro, né, que daí tem cartas, porque sempre é tipo enfim, num país, uma coisa, uma cultura, você fica imerso naquilo, vê vocabulário, então eu sou muito atraída por esse tipo de livro. Então eu vi que esse aqui era da Índia e achei ele lindo e falei, vou pegar, pronto, gostei, vamos comprar, joguei o livro pela capa. E tá muito legal até agora, eu ainda estou lendo. É o diário que vai desde a infância até, enfim, a adolescência e a vida adulta dessa menina. Ela é gêmea com um outro menino, e eles contam a relação deles com o pai, que é uma relação conflituosa, também tem a questão do passado. Eles estão numa região da Índia que está, assim, indo para uma guerra, da parte da independência da Índia, enfim, e aí tem vários povos lá, né, inclusive o pai dela é indiano, mas a mãe era muçulmana, então é uma coisa bem diferente para a época. E eles vão sofrer perseguições, enfim, então vai contar toda a trajetória deles e também essa saída aí do país. E fala da cultura, fala da relação familiar, então eu tô gostando bastante dessa escrita. É leve, até o momento tá sendo bem gostoso de ler. E tenho livros na lista para as próximas leituras. Eu tô querendo ler, mas acho que esse livro não vai ser assim de uma vez, vai ser meio em alíquotas. Que é aquele livro Mulheres que Correm com Lobos, é um projeto para eu ler esse ano. Acho que eu vou começar depois que eu terminar esse aqui e vou ler em paralelo com outro livro. Então, essas foram as minhas leituras até o momento e meu plano de leitura com Mulheres que Correm com Lobos. Se vocês já leram, o que vocês acham, comentem aqui embaixo. O próximo livro que eu li é esse daqui, A Parte Que Falta, do Shel Silverstein. Em inglês é The Missing Piece. E ele é um livro infantil, que tem até essas ilustrações, assim, tem poucas palavras, assim, é mais ritmado, é como se fosse uma poesia, mas ele, apesar de ser simples, ele tem uma temática bem profunda. Acho que às vezes, se for ver uma criança, talvez não leia com tanta profundidade, mas mesmo eu lendo como adulto dá pra ver uma reflexão sobre essa busca incansável que a gente tem pela felicidade, ou a gente nunca está satisfeito com o que nós temos e sempre querer mais. Então é um livro muito legal, muito fofinho, as ilustrações e a ritmação, né, a prosódia do desenvolvimento da leitura. Então, muito legal. Ganhei da minha cunhada, namorada do meu irmão, de aniversário, e consegui ler agora e gostei bastante da leitura. Tem mais algum aí na sua listinha? Porque a minha já acabou, pessoal. Fábio, ele tá devorando livros porque, pra quem não sabe também, tá residente de medicina de família, pega o ônibus para o trabalho, né? Eu leio bastante no ônibus, no metrô. Tá lendo assim, bastante. Praticamente assim, um livro por semana dá pra ler, porque fico bastante tempo no transporte público. Mas é muito bom que eu tô colocando a leitura em dia, que é uma coisa que eu gosto muito. O próximo livro que eu li é esse daqui, The Silent Patient. Mas é um thriller. É um suspense muito legal. A premissa básica é: aconteceu um crime que uma mulher matou o marido dela, e depois desse crime ela ficou calada. Não falou nada no julgamento dela, ficou internada numa clínica lá psiquiátrica, nunca falou nada pra ninguém, pros médicos que tentaram fazer terapia, enfim. Daí chega um psiquiatra novo nessa clínica e ele tem como objetivo pessoal tratar essa paciente, né, essa mulher que cometeu o crime, para tentar entender a motivação dela. E nisso intercala um pouco do diário dela com o que está acontecendo no presente, e as coisas vão se conectando, se desenvolvendo para lá no final chegar num clímax,
que claro que eu não vou dar o spoiler aqui do que acontece, mas é muito bom. Fazia tempo que eu não li um thriller tão bom assim. Eu passei por alguns que não foram tão legais, mas esse me surpreendeu. O final foi muito bem escrito, não é algo super previsível e a narrativa é muito bem escrita, então gostei bastante. Para quem gosta desse tipo de livro, essa é realmente uma das minhas recomendações aí. Então, The Silent Patient. E por fim, esse eu ainda não acabei, falta umas 50 páginas, estou acabando, que é um clássico aí, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse é um livro muito famoso dentro desses de desenvolvimento pessoal, de não ficção. O Marshall Rosenberg é um cara que ele é convidado para mediar conflitos no mundo inteiro. Tipo, tá tendo uma guerra lá na Síria, ele é chamado, enfim, tá tendo guerra entre gangues, ele é chamado porque ele ensina essa comunicação não violenta, que é uma forma da gente expressar nossas opiniões sem que isso seja ofensivo para as outras pessoas. E a comunicação não violenta é como se fosse um método para a gente melhorar essas relações interpessoais. E ele fala assim, um passo a passo, né, de nós observarmos o que está acontecendo ao nosso redor, nós entendermos o que nós estamos sentindo, nós formularmos um pedido de uma maneira respeitosa. Então é uma técnica que ele defende, claro, e é muito famosa essa técnica, ensinada no mundo inteiro. Tem vários centros aí de comunicação não violenta pelo mundo, inclusive no Brasil. Então eu já tinha ouvido falar bastante, mas nunca tinha lido a fundo sobre isso. E é bem interessante. Claro que tem alguns exemplos que são, assim, a gente não acha que é tanto do nosso dia a dia. Sempre que tem alguma coisa sobre comunicação, às vezes os diálogos parecem meio forçados. Mas a ideia por trás é muito interessante. A gente fica atento a alguns aspectos da fala, dos nossos relacionamentos que às vezes a gente passa batido no dia a dia, né? Nossa, eu realmente, às vezes eu fui meio insensível com aquilo, ou não tive empatia com aquela pessoa quando ela falou aquilo, ou não estou escutando como eu deveria as pessoas ao meu redor. Então a gente ficar ligado a isso é uma coisa muito interessante. Então eu acho que para quem gosta dessa área de comunicação, eu estou muito imerso nisso por causa da residência de medicina de família também. Eu estou lendo de livros de comunicação clínica mais técnicos, né? Então foi muito interessante essa leitura para também ver esse outro lado que não é focado na medicina, né? Focado em relações em geral, mas é um clássico aí. Recomendo para quem estiver interessado em começar a ler sobre esse assunto. Boa, pessoal, então vocês pegaram várias dicas. Se vocês quiserem ler algum dos livros que a gente falou aqui, eu vou colocar aqui na descrição do livro, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês os nomes e os autores. Vocês podem pesquisar e também ler aqueles que vocês se interessaram, tá? Esperamos que vocês tenham gostado das dicas. E se inscreva aqui no canal, deixe sugestões de vídeos, livros também, nós gostamos bastante de ver indicações de livros. E quem sabe a gente também descobre um livro aí com vocês bem bacana pra gente ler esse ano. Vamos aproveitar essa época aí de pandemia, de isolamento social, pra gente também ler mais, se informar mais. Então é um bom momento pra você que não era de ler, sobrou um tempinho aí no home office, pega um livro desse pra você ler e quem sabe você também se encanta pelos livros como nós. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais também, no Instagram a gente vive postando conversas, stories e posts sobre o nosso dia a dia, então acompanhem-nos por lá também. Deixem sugestões sobre o que vocês querem ver, nós estamos querendo retomar a rotina de gravação aqui para o YouTube, então deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver nós gravando por aqui. É isso, nós vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal!